E aí, clã, eu sou o Renato, Eu sou o Ricardo, hoje moleque doente. um vídeo diferente, a gente nunca trouxe esse canal aqui, mas eu fiquei com vontade de trazer. Se vocês curtirem, a gente vê mais coisa. Basicamente ele faz vídeo sobre jogo de luta. Então, ó, me apaixonei pelo projeto L, que é da Riot, o jogo de luta da Riot, né? A nossa luz tá cagada ainda porque quebrou ali o suporte, mas a gente vai arrumar ela. Ela tá por baixo, tá, né? Mas é isso, clã, vamos descobrir qual é. Tem que diminuir um pouco a câmera, eu acho. Por quê? Porque eu aumentei. É isso, clã. Vamos descobrir qual é Esse jogo maravilhoso. desse jogo, desse canal. Bora. 2019, um jogo Ah, de o luta canal, da não sei se eu Riot falei, né? foi Punho do anunciado. Dragão. Àquela altura, fãs não sabiam exatamente o que esperar, mas a sensação de muita gente foi de que algo grande poderia estar a caminho. Mais de 4 anos depois, o agora chamado Project L ainda parece um sonho distante, mas o que começou como um mero projeto misterioso está tomando a forma de um dos jogos de luta mais aguardados desde Street Fighter 2. Após Porra! saber sobre as mecânicas, os novos campeões e ter testado o jogo pela primeira vez, eu vou te explicar por que eu me apaixonei pelo Project L e por que você também vai se apaixonar quando jogá-lo pela primeira Nossa, vez. queria testar, hein, mano. Em 2003, a comunidade de Warcraft apresentou ao mundo um mod de Warcraft 3 chamado Defense of the Ancients, posteriormente abreviado para apenas Dota. Esse mod introduzia regras para que um time de até 5 jogadores pudesse enfrentar um time Caralho, rival, ele vai onde contar o a história, objetivo mano. era destruir a base inimiga. Com esse conceito se iniciava a popularização massiva do gênero de Multiplayer Online Battle Arena, ou MOBA. Um segundo conceito importante associado ao crescimento de Defense of the Ancients era o modelo de Game as a Service, literalmente jogo como serviço em português. O desenvolvimento e evolução de um mod que se tornou extremamente popular entre jogadores aconteceu naturalmente, através do esforço muitas vezes voluntário dos criadores, moderadores e da comunidade. Não era uma questão de milhões que é de doido, dólares né, mano? investidos em marketing, mas uma conversa direta entre quem desenvolvia e quem jogava. O resultado foi um sucesso global. Entram os amigos Brandon Beck e Mark Merrill, que se conheciam desde a faculdade e compartilhavam uma grande paixão por videogames. Ambos estudantes de administração, no início eles não contemplavam uma Nossa carreira como Senhora. desenvolvedores de jogos, mas após trabalharem com algumas empresas de videogames, o modelo de Defense of the Ancients, um jogo que eles jogavam frequentemente, despertou nos dois a ideia de que em algum lugar ali havia uma grande oportunidade. Em setembro de 2006, eles fundariam a Riot Games para desenvolver o jogo League of Legends, apenas com um ideal em mente e sem nenhum dinheiro. Eles foram capazes de levantar Meu mais de Deus, $1 velho. milhão através de suas famílias e com a ajuda de investidores. E com um pequeno time de funcionários, o desenvolvimento Caralho. de League of Legends saiu do papel. Entre Qual é o nome? funcionários League of deixando a Legends, Tales Riot, of the- cronogramas qualquer coisa? apertados, o risco de ficar sem dinheiro e a competição com empresas muito mais experientes com produtos muito mais polidos, as coisas não pareciam boas para o lançamento de League of Legends. Isso mudou drasticamente quando o modelo de negócio foi revelado. League of Legends seria gratuito para jogar e Isso sua foi o monetização maior- aconteceria através da venda de itens o maior cosméticos na acerto, loja velho. do jogo. Then we had the audacity to not sell our game and to make it available for free. Era uma ideia arriscada, que quase foi descartada, mas Beck e Merle decidiram apostar, e o resto é história. No ano de lançamento, em 2009, a Riot faturou mais de $1 milhão com a venda de skins. No ano seguinte, esse número passou de 17 milhões, e em 2011 o modelo Nossa. garantiu a Riot mais de $85 milhões. League of Meu Legends nunca Deus! deixou de crescer, expandindo seu universo, conquistando novos fãs no mundo inteiro e dominando o cenário de esportes, quebrando um recorde após o outro para se tornar um dos maiores fenômenos da indústria de jogos Mano, eletrônicos. isso não é só coisa de quem gosta de dinheiro, tá ligado? Também. Ah, Mas, tipo, se é uma galera que literalmente só quer o dinheiro, só gosta do dinheiro, ela, porra, tá lucrando 80 milhões ali que ele falou, com skin, dane-se. Parou ali. Mas não, mano, dá pra ver que a galera da Riot, tanto os funcionários quanto a galera que criou o jogo, eles têm um amor pelo jogo? pelo jogo, pela história que eles criaram, e eles investem muito em expansão de lore, animação e campeonato. Então é um misto de empreendedorismo, sagacidade e amor pelo Com bagulho. certeza. Mano. Doideira, mano. Quando MOBAs estavam em ascensão, jogos de luta estavam na verdade passando por um momento estranho. De um dos gêneros mais populares nos anos 90, o fim da cultura dos fliperamas e a chegada de consoles de sexta geração Olha. marcou um período de altos e baixos para os jogos de luta. GameCube. Enquanto algumas franquias Tá ainda falando do estavam cara, vendendo pô. relativamente Eu sei, mas bem, eu tô as falando competições de ao cara, redor não, do esse mundo cara estavam não perdendo lembro, tração, e alguns jogos tá estavam igual, perdendo velho. Tá a prestígio. mesma coisa, O cara, rumo nem de ele franquias capaz. como Street Fighter, The King of Fighters e Mortal Kombat parecia obscuro. Era impossível saber se Street Fighter jamais veria uma continuação
operação após as vendas decepcionantes de Street Fighter 3. Em Caramba, 2001, não a sabia. SNK declarou falência e em 2009 foi a vez da Midway, cujas propriedades intelectuais foram adquiridas pela Warner Brothers. Em 2005, Tekken 5 chegou ao PlayStation 2, onde seguiu para vender mais de 6 milhões de cópias. Dead or Alive estava se mantendo firme e Guilty Gear estava ganhando cada vez mais fãs. Bloody Roar viu sua última versão em 2003 e Virtua Fighter, um dos jogos mais renomados da SEGA, viu sua última versão numerada em 2006 SEGA com o fudeu um lançamento monte de de Virtua jogo, Fighter né? 5. Não era como A se os SEGA não jogos de soube, luta mano. estivessem morrendo, mas Não o só não gênero soube, né? Tem aquele lance da guerra dos videogames, né? Ah, sim. Que a Nintendo lascou eles, mas também, né? todo estava passando por uma transformação e sua popularidade não era mais a mesma de antes. Em diferentes lugares do mundo, diferentes jogos conseguiram sobreviver por esforço das comunidades locais. The King of Fighters se manteve popular na China, Brasil e México. Tekken estava dominando a Coreia do Sul e ganhando força no Japão, e os jogos da Capcom ainda eram jogados no Japão e nos Estados Unidos. O maior torneio de jogos de luta do Japão, a Super Battle Opera, deixou de existir em 2012, mas a essa altura o maior torneio do Ocidente estava numa crescente, e jogos como Street Eu acho a Fighter Evo muito 4, da hora, Marvel velho. vs Capcom 3, Mortal Kombat, The King of Fighters 13 e Guilty Gear Xrd faziam um momento conturbado do gênero nos anos 2000 parecer apenas um pesadelo. Não que estivéssemos testemunhando algo semelhante ao boom dos anos 90, mas as franquias preferidas de muitos jogadores estavam de volta, e os circuitos competitivos começaram a aparecer para diferentes jogos de luta em vários lugares do mundo. Da hora. Por mais que grandes franquias estivessem de volta e alguns jogos estivessem passando por um Cara, pior momento que eu gosto incrível, de basicamente era evidente todos que os jogos Mortal como Kombat, Counter-Strike e League of Eu não Legends sou muito dificilmente seriam superados. No Japão, Street Fighter está enraizado na cultura local. Na América, Mortal Kombat é um forte aspecto da cultura popular. Mas não importa qual jogo de luta seja considerado, sempre houve uma barreira que o impediu de prosperar. Por vezes, a ganância de grandes companhias, por outras, apenas um choque de cultura difícil de contornar. Street Fighter era forte especialmente no Japão, e MK era forte especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Mas seu apelo era também o motivo de o jogo ser proibido em diversos países, Mano, como mas, Japão, tipo, China e Coreia do Sul. A Deixa eu dar um pitaco aqui. Jogo proibido na Coreia do Sul. Ah, nossa. Tem um problema grande com o jogo de luta, que é o seguinte, que eu acho que vai virando cada vez mais um problema. Pra você jogar sozinho, é chato, tá ligado? Os Mortal Kombat dá pra jogar. Tem, Sim, tem aquele, alguns, tem qual é o Deception, você andava numa pinha. Sim, era isso é legal. muito foda. Isso é uma saída muito boa. Mas, tipo, no geral, o jogo de luta é pra você jogar em galera, né? E a Nintendo ocupa muito bem esse espaço de jogo de party game, né? Jogo de jogar com outras pessoas. O jogo de luta é isso, essencialmente. Pra você jogar com outras pessoas ou se desafiar e tal. O competitivo é o que salva os jogos, né? Sim. No geral. Então o League of Legends é muito famoso por causa do competitivo. E você tem tanto o competitivo real, né? As pessoas que são pro players, quanto o competitivo do público em geral. Que tem elo e tudo mais. Minha experiência com jogo de luta. Não dá pra você jogar online, mano. Competitivo. Regaça, né? Não dá, velho. Vou- Treinar muito. Mano, eu fui jogar Street Fighter, joguei 3 jogos e não abri mais o jogo, velho. Porque você não toma... Você não fala, pô, eu vou melhorar, vou ficar bom. Não, mano, você toma uma surra que o cara não deixa nem se apertar, dar um chute nele, velho. Então é muito complicado isso. Essa é a minha experiência. Então acho que esse é um ponto que dá uma lascada nos jogos de luta. Fora aquilo que você me falou, não sei se você quer falar em vídeo, O quê? de questão de dificuldade de inovar com o jogo. É muito difícil inovar, né, mano? É, Você faz inovação gráfica, você estraga a mecânica. Você quer manter a mecânica, você não tem como inovar tanto no gráfico. E assim vai, é doideira, mano. Centenas de razões que poderiam explicar a queda de popularidade de certos jogos em diferentes lugares do mundo. Mas talvez seja mais interessante considerar o motivo da popularidade de vários jogos em diferentes lugares do mundo. Por que The King of Fighters prosperou na China, México e Brasil? E por que Tekken prosperou tremendamente na Coreia do Sul? A resposta é muito simples. Esses jogos eram acessíveis. Esse é o mesmo motivo que tornou Counter-Strike 1.6 tão popular na Europa. O jogo que basicamente funcionava em qualquer batata, desde que a batata em questão tivesse entradas para um mouse e um teclado. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos e Japão, nunca foi um problema ter acesso às máquinas de Virtua Fighter ou Street Fighter 3. Mas em países como o Brasil, achar uma máquina de Street Fighter 3 era menos provável do que ser assaltado numa praia do Rio. E eu queria que isso fosse Nossa, brincadeira, mas verdade. não é. Enquanto isso, The King of Fighters podia ser jogado em qualquer barzinho ou venda de esquina. A Coreia jogava Tekken porque não podia jogar outra coisa. E jogos como League of Legends fizeram sucesso porque podiam ser jogados em qualquer lugar do mundo, mesmo em máquinas obsoletas. Desenvolvedores tendem a tratar o tema de acessibilidade em jogos
como algo relacionado exclusivamente a uma nova funcionalidade para facilitar a experiência dos jogadores. E eu realmente admiro que empresas tentem tornar seus jogos mais acessíveis. Da hora, Mas sim, é né? impossível fingir que um jogo é acessível apenas porque tem opções de acessibilidade. Para a maioria de nós, especialmente Calma. em países pobres, acessibilidade significa, antes de qualquer outra coisa, um jogo barato, que não representa Ele me confundiu usando o termo acessibilidade. Não, mas ele tá querendo dizer isso aí que você tá De ser pensando. acessível. Não, e também de, tipo, o jogo vende como acessível só entre aspas. Porque o cara que tem problema de visão pra jogar, Uhum. esquece a acessibilidade financeira. Financeira. Entendeu? Tá. É isso que ele quer dizer aqui. É, o que me aparenta. abrir mão de 1/3 do salário mínimo para jogar. Os É, grandes isso é jogos bizarro, de luta contornaram muitos problemas, cresceram e foram aclamados por diferentes comunidades e grupos de fãs. Mas nem Street Fighter, nem Tekken, nem Mortal Kombat ou qualquer outro gigante do gênero ousou apostar como a Riot apostou com League of Legends e Valorant ou como a Valve apostou com Counter-Strike e Dota 2. Uma pessoa cega pode jogar Street Fighter 6 e vencer, e isso é incrível, mas uma pessoa pobre dificilmente terá essa oportunidade. E acredite, muitas pessoas pobres têm acesso a um computador. O que muitas delas não têm são R$300 para gastar em um único jogo de luta. Vai Eu sair não outro. acredito que um jogo ser gratuito se traduza em uma fórmula automática de sucesso. Há tantas variáveis que é difícil prever com exatidão o quão bem sucedido qualquer jogo será em determinado momento. Grandes promessas falharam miseravelmente em todos os gêneros, e jogos menos ambiciosos encontraram sucesso quando poucos teriam apostado nisso. Para o Project L, no entanto, várias peças do quebra-cabeça já estão no lugar certo. E é por esse motivo que muitos jogadores se sentem ansiosos enquanto aguardam pelo seu lançamento. A Riot entende o trabalho necessário para garantir o sucesso de um jogo. Eles estiveram à beira da falência antes mesmo de seu primeiro jogo ter sido publicado, e aprenderam muitas lições nessa jornada. League of Legends não se tornou um fenômeno do dia pra noite, e as chances de tudo dar errado foram abundantes. Mas de qualquer forma, League of Legends foi o início de uma mudança significativa para o mundo dos jogos, especialmente Foi, mano. dos jogos como serviço. Eu não acho que há qualquer garantia de Project L ser um sucesso instantâneo. E quando eu fui convidado para testar o jogo na Riot Brasil em São Paulo, fiquei feliz de saber que eles pensam o mesmo. Não é uma questão de haver garantias, é uma questão de trabalhar duro e colher os frutos. Parceirão, Pensam o mesmo. o cara com E um quando eu bano, fui tá? convidado para testar o jogo na Riot Brasil em São Paulo, fiquei feliz de saber Ah. que eles pensam o mesmo. Puta Não que é uma pariu. questão de haver garantias, é uma questão de trabalhar duro e colher os frutos desse trabalho. Não é exatamente uma questão de ter certeza, mas uma questão de ter vontade. E apesar de eu me considerar uma pessoa bastante apaixonada por jogos de luta, eu me lembrei que nesse mundo há muitas pessoas mais apaixonadas do que eu, e duas dessas pessoas estão diretamente envolvidas no desenvolvimento do jogo. Aliás, duas que eu conheci, Tom Cannon e Shawn Rivera, um dos cofundadores da EVO e um ex-competidor de Tekken, respectivamente. Havia paixão também entre os colaboradores da Riot e nos convidados para testar o jogo. E isso me fez me sentir em casa. O irmão gêmeo de Tom, Tony Cannon, não pôde vir ao Brasil, mas ele foi responsável pelo desenvolvimento do GGPO e a tecnologia de Rollback Netcode para jogos eletrônicos. Hoje, todos os jogos de luta usam a implementação de Rollback como estratégia de Caramba. marketing, por se tratar da melhor tecnologia para rodar esses jogos online. E é satisfatório saber que pessoas com esse tipo de histórico estejam por trás do jogo de luta da Da hora. Riot. Às vezes, empresas de jogos entregam suas propriedades nas mãos de diretores muito gananciosos e pouco apaixonados para criar o próximo filme de Resident Evil ou a próxima adaptação de World of Warcraft. É, O esse resultado filme vai ter que costuma eu ser gosto desse catastrófico. Mas o Project L não parece algo nascido da ganância, entregue nas mãos de víboras corporativistas. Eu entendo Caraca. que, no final das contas, todo produto é lançado com a intenção de gerar lucros. Mas se você Claro. quer criar algo para lucrar e aumentar suas margens, pelo menos faça algo bem feito. Ou chame alguém com amor suficiente para fazê-lo. Os irmãos Cannon amam jogos de luta. Disso eu tenho certeza. E eu sei que é estranho falar sobre amor e paixão em um vídeo sobre um jogo de luta, mas se você fosse um entusiasta do gênero, você me entenderia perfeitamente. Se esse é o seu caso, eu sei que você me entende. Eu não posso garantir que Project L será revolucionário, que ele será o maior jogo de luta de todos os tempos ou nada nesse sentido. Mas por se tratar de um jogo de luta gratuito, desenvolvido por membros da comunidade, tratado com carinho e agraciado por personagens carismáticos de um universo que não para de crescer, bom, eu não posso deixar de admitir que isso me traz um tipo de esperança. De Mas, 2019... cara, um ponto. Os outros jogos que a Riot lançou São viram luz, mas, tipo, lançou de carta, não é pago. Não. Mas é bem pay to win, né? Até onde eu vi. Não sei. Tipo, Mas você os compra outros são carta pagos. e Do tal. Echo e o do... Mas, tipo, do- eu acho que eles são... deram uma Não, popularizada, assim? Não. Porque, tipo, eu digo até no Não, mas é o nicho que ele falou, deles, são né? pagos. Então, Não, mas o de carta, por exemplo. Ele tá dentro do nicho dele. O TFT, apesar de estar dentro do LoL, é um outro jogo, né? Então, tipo, é bem caro. eles fizeram sucesso dentro do nicho deles? Essa é a questão. Não sei. Aí você me pegou.
a 2023, o Project L passou por uma completa reimaginação, e o jogo que eu testei é bem diferente do que foi introduzido anos atrás. Mas agora há um caminho definido, há uma direção de arte, uma visão clara de onde a Riot pretende chegar. Os combos são satisfatórios de Cara, eles executar, as rotas reformularam mais tudo. básicas são simples de entender, e a filosofia de fácil de aprender, difícil de dominar é convidativa para iniciantes e veteranos, para quem tem medo de dar uma chance para jogos de luta e para quem tem mais de 5.000 horas em cada iteração de Street Fighter. Jogar em duplas foi uma das experiências mais divertidas que eu já tive com jogos de luta em muito tempo. Inclusive, um abraço pro meu grande amigo Eterno Ninja que me carregou em nossas partidas contra os incríveis Ariel e Killer Shinnok. Nós passamos horas jogando, e quanto mais jogávamos, mais investidos ficávamos. Yasuo foi facilmente o personagem mais escolhido entre os jogadores que estavam testando o jogo, mas eu pude brincar um pouco com Darius e apreciar algumas jogadas sujas do Echo de Killer Shinnok. Cada personagem parece único, e quanto mais tempo você passa com cada campeão, mais você entende que, apesar de execução simplificada de especiais, há um vasto tá mundo bem de da hora, rotas hein? e combinações que exigirão horas para dominar. Tipo, a física dos ataques, tá ligado? A plasticidade dos ataques. Se você quer aprender o básico e se divertir, você poderá fazer apenas isso. Se você quer se dedicar e conhecer seu campeão a fundo, é bom se preparar porque esse jogo vai te prender de forma absurda. As partidas não são caóticas como em Marvel vs Capcom ou Dragon Ball FighterZ, e em certos momentos são mais cadenciadas aos moldes de Street Fighter ou Mortal Kombat. Para mim, ainda foi um desafio lidar com a abundância de elementos em certos pontos dos confrontos, mas em geral o jogo parece não ser totalmente frenético. A questão é que há um equilíbrio, há um momento de ser ágil e agressivo, há um momento de recuar e repensar seu plano de jogo. Com minha experiência em Street Fighter, isso foi o suficiente para que eu me divertisse bastante mesmo sem dominar completamente minhas decisões e meu personagem. Uma coisa eu sei, meus dias de jogar partidas ranqueadas sozinho vão ficar restritos a Street Fighter 6, porque jogar Project L com um amigo foi tão cativante que eu não acho que valeria a pena abrir mão disso por nada. A maior satisfação está em jogar com um amigo, se comunicar, aguentar com ele o peso da derrota e compartilhar com ele aquela vitória acirrada. Não Sai me na entenda mal, porrada. eu amo jogar jogos de luta dependendo apenas das minhas decisões, e é como eu joguei por mais de 15 anos, mas o Project L me ofereceu algo que eu não posso encontrar nos jogos de luta dessa Isso é geração. interessante, Algo que hein? realmente tornou a minha experiência única. E eu me peguei com essa sensação de que todos os jogadores sentirão isso quando puderem jogá-lo pela primeira vez. Em suma, Project L é extremamente divertido, e quando eu estava jogando eu não me importava se um dia ele será um esporte gigante ou se ele iria desbancar qualquer jogo de luta que eu já joguei. Isso seria perda de tempo, eu só queria jogar. Eu nunca joguei uma única partida de League of Legends. A primeira vez que dei alguma chance para esse universo foi quando o Arcane explodiu na Netflix. Não apenas aquela experiência me deixou fascinado pela qualidade da animação, dos diálogos, efeitos especiais e trilha sonora, mas também mudou minha percepção sobre o que esperar de um produto da Riot. Eu estava entusiasmado com o anúncio do Project L desde o início, mas não era como se eu fosse esse grande fã dessa propriedade, que sabia exatamente sobre o que ser otimista e sobre o que ficar com medo. Arcane foi a primeira vez que eu pude entender sobre os personagens, sobre suas personalidades e sobre o potencial que existe nesse rico universo de Runeterra. E após concluir a primeira temporada, eu consumi todo tipo de conteúdo sobre Arcane em todas as mídias por semana sem parar. Eu havia sido fisgado e não havia como olhar para trás. Se personagens como Jinx, Echo e Vi eram tão interessantes, o que eu poderia esperar de Yasuo, ou Ahri, ou Akali nas temporadas que estão por vir? E quais personagens eu poderia esperar em Project L? São tantos campeões que é difícil escolher alguns para o elenco inicial dos sonhos. Mas eu fico satisfeito em ver que esse elenco inicial seria diferente para vários jogadores que interagem com League of Legends de diferentes formas. Isso Vai, mostra comenta aí, quais os 6 que tem que ter? Campeões interessantes o suficiente para que o Project L permaneça interessante por anos. Eu não sei com que frequência eles serão introduzidos após o jogo ser lançado, mas baseado nos 4 personagens disponíveis na versão de testes da EVO, a mesma que eu testei, imagino que a individualidade de cada campeão será seu maior apelo. Adiciona a essa fórmula o fato de o jogo ser composto por Ahri, e a Darius margem e Yasuo, para a é isso? criatividade será infinita. Apenas por diversão, esses são 10 personagens que eu adoraria ver no Project Vamos L. ver, pera aí. Akali, Lee Sin, Sett, Riven, WW, Varus, Varus não faz sentido, nem aqui. Gui, Blitzcrank, Kiana tá mais fácil, velho. Irelia. Ah, mas é uma coisa, sei lá. De atirador, talvez o dragão aí, como é que é o nome? Smolder? Não, mas mesmo assim, atirador eu não vejo um jogo de luta, né? Mas beleza. Não, pode ter. Não, pode ter, beleza, mas vai fazer o quê? Bater com arco? Não, mas tem... Tem Não, atirador no jogo de Sim, tem o Ele dá um tirinho. gavião, vai. Ele fica dá um dando tirinho, tirinho. mas ele não é só tirinho, ele dá luta. porrada. Porrada com arco.
Talvez eu devesse fazer um vídeo sobre isso. Enfim, um dia descobriremos a extensão do sucesso de Project L, se ele será um novo marco na indústria ou se ele será apenas mais um jogo que vem e vai. Mas se eu fosse apostar, eu diria que o Project L será diferente de tudo que já vimos. Talvez não imediatamente, mas com o tempo, com o apoio da comunidade e feedback de jogadores, ele atingirá um padrão de ouro que forçará outros jogos a melhorar para atingir. Gratuito, acessível, divertido. Você já deve ter ouvido que esse é o melhor momento para ser fã de jogos de luta. Quando o Project L chegar, essa afirmação deve ter um peso ainda maior. E você não precisará abrir mão do seu aluguel ou depender da opinião de influenciadores para decidir se vale a pena dar uma chance para o jogo. E é por tudo isso que o Project L é ainda mais incrível do que você pensava. Obrigado Cara, por assistir. 300, Se não 400 for pau pedir no jogo, demais, deixa um não like é nesse vídeo e boa me conta demais, qual mano. campeão você está ansioso para ver anunciado para o Project L. Tchau. Vai, fala aí, Ricardo. 2. 2. Lee Sin e Jax. Bom. Eu acho que o Sion Saia ok. diferenciado. E acho que 7 é um bom também. 7 é legal, um bom nome. É isso, comenta aí pelo menos 2. Exato, comenta aí, fala quais vocês querem ver aí. Eu gostei muito do canal desse cara, É velho. legal mesmo, Ele mano. fala bem, o roteiro é bom. Gostei. Se vocês gostarem desse vídeo, deixarem o like, a gente traz mais aí. Você que é um entusiasta de mundo jogo dos de jogos. luta. Então é isso, se você Não é? gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, Por nos siga no favor. Insta. Beijo, um abraço. Falou!